Vida e Sexo, Emmanuel, capítulo 3, Namoro. Pergunta: além da simpatia geral, oriunda, resultante da semelhança entre eles exista, os espíritos se voltam a recíprocas afeições particulares? Ou seja, os espíritos podem se amar, se casar na espiritualidade? No livro A Vida Continua, do André Luiz, ele nos diz que sim. Lembra? Então, quem não lembra tá lá no canal, né? É só pegar lá na playlist. Resposta: do mesmo modo que os homens, porém, sendo que o laço que prende os espíritos uns aos outros é mais forte, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às adversidades das paixões. Então, não é paixão, é amor mais consciente, porque é parceria, é afinidade entre os espíritos, portanto, é muito mais forte. Esse aqui é o item número 291 do Livro dos Espíritos. E Emmanuel vai comentar, né, esse item. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa habitualmente no período de namoro, que se traduz por suave encantamento, magnetismo. Dois seres descobrem um no outro de maneira imprevista motivos e apelos para a entrega recíproca e daí se desenvolve o processo de atração. Então, a atração acontece pela ebulição hormonal, acontece por sintonia de ideias e pensamentos, por afinidade do passado, pessoas com as quais já nos relacionamos por várias encarnações, ou por acertos a serem feitos, pessoas que nos feriram ou a quem nós ferimos e precisamos resolver essa dor. O assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não víssemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em instâncias passadas, em vidas passadas, corações que se acumpliciaram em delinquência passional. Nós nos preocupamos muito em ensinar a usar camisinha, mas não nos preocupamos com os cuidados energéticos. Precisamos nos preocupar em ensinar a respeitar o sentimento do outro. Voltando. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Ou seja, almas afins, almas que já viveram juntas em vidas passadas, almas que se machucaram em vidas passadas, ou almas que se atraem em seu magnetismo. Precisamos nos manter no orai e vigiai. Precisamos estar sempre ligados ao alto para nós termos discernimento, para respeitar o sentimento do outro, para respeitar os nossos sentimentos, para não permitirmos que o outro nos use ou para não usarmos o outro. Lembrar sempre que sentimento é sagrado. Positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. São apenas afinidades de pensamento ou é amor? Porém, acontece que, no planeta, ainda é diminuta a porcentagem de pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se derrama do seu ser.
Estudiosos do mundo, investigando a questão apenas no lado físico, dirão talvez apenas que a libido entrou em atividade com o seu poderoso domínio e, obviamente, em tese, ninguém discordará da afirmativa. Atentos que devemos estar à imposição do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia da perpetuação da vida no planeta. Entretanto, é necessário notar em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Nos referimos aos parceiros das existências passadas, ou, mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação em muitos casos pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para o casamento súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade, namorados esses que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Então, nossos amigos espirituais, que muitas vezes trabalham em nossa programação e estão lá para nos ajudar a não sairmos dessa programação. E também temos os irmãozinhos menos felizes que querem atrapalhar essa programação. E como ele disse aqui também, né, aqueles espíritos que estão esperando a união para eles se corporificarem, para eles reencarnarem nesse futuro lar, né? E então, às vezes, eles estão ansiosos, às vezes eles acabam antecipando coisas, né? Isso porque a doação de si mesmo, a comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação, sem análise, apenas instinto, prazer pelo prazer, né? Não os exonera dos vínculos kármicos. Vamos lembrar da lei de ação e reação para com os seres, né? Então, não nos vamos voltar ao parágrafo. Isso porque a doação de si mesmos, a comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação, não os exonera dos vínculos kármicos com os seres que trazem à luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência, que é aprender a amar, né? E ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. É o amor que nos impulsiona para o alto. Então, o namoro é uma fase de muita responsabilidade. E assim, Emmanuel termina o nosso capítulo. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.